Oi, essa é a nossa 8ª aula assíncrona da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 2 do primeiro período de 2020. Hoje eu falarei sobre sintonia de controladores automáticos. Tudo bem? Então, nessa aula serão abordados o procedimento de sintonia de controladores automáticos. Falarei sobre os métodos Ziegler-Nichols, Cohen-Kohn e outros métodos. Abordarei os índices de desempenho. Depois, surgirá o assunto de sintonia por otimização numérica. E, por fim, o encerramento da atividade, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem um controlador automático, o projeto do controlador ele exige a especificação dos parâmetros ganho proporcional do controlador, constante de tempo integral e constante de tempo derivativo. Bom, a primeira coisa que salta ao olhar é que quando eu tenho controladores proporcionais, integrais, derivativos, eu tenho várias combinações possíveis. Eu sempre vou usar o termo proporcional. Então, eu posso ter P, somente P, P com ação integral, P com ação derivativa. Essa aqui a gente deixa para o pessoal da robótica, tá? Isso aqui é muito usado em robótica. Eu já falei isso em outra aula. Estou falando de novo. E a gente tem o controlador completo, com ação proporcional, ação integral e ação derivativa. Tá certo? Bom, de longe, eu também já falei isso, o mais usado é o proporcional integral. Tá? Agora, como escolher os valores dessas constantes? Então, o que acontece? Nós temos um probleminha de língua portuguesa aqui. Por quê? Porque, modernamente, tuning, né? No cotidiano de palavra importada do inglês para a vida comum dentro do Brasil, significa tunar. Então, o que é tunar um carro? Né? O pessoal criou esse anglicismo, tunar. Tunar é melhorar o carro em alguma coisa, né? Modificá-lo de forma a ter alguma diferença de desempenho, de performance, né? Não é customização, tá? A customização não necessariamente vai tunar o carro, né? Só que o tuning é ajuste. E quando foi traduzido para a disciplina de controle, ficou sintonia. Por quê? Porque sintonia significava encontrar os parâmetros como se estivesse regulando botões, igual botões de rádio. Tá certo? Então, a origem do termo sintonia vem daí. Ora, eu preciso de uma metodologia. Eu não posso simplesmente sair fazendo métodos trial and error. Tentativa e erro. Tá certo? Então, eu preciso de metodologias. Essas metodologias, elas surgiram, né, a partir do trabalho de Ziegler e Nichols. Então, o engenheiro Ziegler desenvolveu um método empírico e o hardware do controlador em 1942. Tá certo? 1942, faz bastante tempo. Então, observe, naquela época, qual era o tipo de hardware que existia? Existia o controlador pneumático. Tá?
O engenheiro Nichols desenvolveu a matemática que deu origem às equações que nós vamos usar. Tá? Esse trabalho foi descrito num artigo intitulado Optimum Settings for Automatic Controllers, que foi publicado na revista da American Society of Mechanical Engineers, tá? No volume 64. Tá? Então, esse método, a gente vai chamar ele de método ZN, Ziegler-Nichols. Tá certo? Bom, então é bom a gente identificar qual o nome do método e por que está no plural. Porque existem várias evoluções do método. Ziegler-Nichols não fizeram esse artigo só, eles continuaram trabalhando e fizeram mais. Então, nós vamos ver todos os procedimentos de Ziegler-Nichols. Tá? Bom, então vamos lá. Qual é o procedimento 1? Bom, primeira coisa que se faz sempre é identificar a dinâmica do processo a ser controlado. Para isso, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar o modelo First Order plus Delay Time. Primeira ordem mais atraso de tempo. Se nós usarmos o modelo First Order plus Delay Time, e aí tanto faz o método de identificação, se é o método gráfico, se é o método numérico, o que nós vamos ter? Teremos em mãos, tá? Saberemos, tá? O ganho do processo, Kp, a constante de tempo, tal P, e o atraso de tempo ou tempo morto, θd. Tá? Esses três parâmetros são os parâmetros da equação First Order plus Delay Time. Primeira ordem mais atraso de tempo. De posse desses valores, tá certo? Eu consulto a literatura e busco uma tabela. A tabela de Ziegler-Nichols para cálculo dos parâmetros do controlador a partir dos parâmetros do First Order plus Delay Time. Então, eu tenho que ter identificado esses parâmetros antes. Eu tenho que ter feito o procedimento de identificação que foi a aula anterior, que eu mostrei na aula anterior para vocês. Observem, os nossos vídeos se encadeiam. Então, é importante que vocês, não relembrando como é, voltem e assistem de novo a aula de identificação. Tá certo? Fundamental isso. Bom, aí o que vai acontecer? Eu vou ter essa tabela aqui, tá certo? Essa tabela ela está disponível nesse trabalho aqui, tá certo? A página 391 do Boletim Técnico Petrobras, volume 46, tá? De dezembro. Eu podia ter usado Cyborg, podia ter usado Ogata, podia ter usado podia ter usado Google, podia ter usado. Mas por que eu quis pegar esse trabalho? Porque esse trabalho está disponível no blog. Então, quando vocês acessarem o blog rdpf.wordpress.com, lá vocês vão procurar no campo de busca por Sintonia Petrobras. E vão achar um arquivo em PDF, que tem 26 páginas. Né? Lá tem essa tabela. Então, o que acontece? Eu fiz a identificação, então eu sei Kp, eu sei tal D, ou tal P, e sei o atraso de tempo tal D. Então, por exemplo, se eu quiser usar o controlador só proporcional, eu vou usar essa fórmula aqui. Eu vou fazer com que o ganho do controlador, que eu vou usar na malha fechada, vai ser 1 sobre Kp, que multiplica tal P sobre θd. O autor lá, Renato Spandri, tá? Ele, em vez de usar θ, ele usou Td. Não tem problema. Tempo morto. Tá? Bom, se eu quiser usar uma lei proporcional integral, eu vou pegar e vou colocar
0,9 dividido por Kp vezes tal P sobre tal D. Isso para o ganho proporcional. E para a constante de tempo integral, do tal I, eu vou colocar 3,33 vezes o tempo morto. Se eu quiser usar P e D, P mais I mais D, ação proporcional integral derivativa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer 12 dividido por Kp, que multiplica tal sobre tal P sobre θd, o atraso de tempo, para o ganho proporcional, para o tal I 2 vezes θd e para a constante de tempo derivativa, tal D dividido por 2. Quando vocês forem encontrar outras literaturas, esses valores aqui constantes que estão nas fórmulas podem ser diferentes, eles podem estar simplificados, tá certo? Ou não, pode estar em frações. Mas essa é a referência que a gente vai usar. Bom, essa tabela em que eu vou usar quando eu tiver os dados de First Order plus Delay Time de identificação para o meu processo desconhecido, estão limitados a uma condição em que a divisão entre a constante de tempo do processo dividido pelo atraso de tempo apresentado pelo processo, tá certo? Esteja numa faixa de que seja de 10%, 0,1, até 1. Então, o que acontece? Eu não posso usar essa tabela se o atraso de tempo for maior do que a constante de tempo do processo. Não posso usar. Tá? Isso é uma observação importante. Isso vai exigir, então, que nós tenhamos outros métodos para essa situação. Bom, professor, e se eu não conseguir identificar o atraso de tempo? Bom, se acontecer da gente não conseguir identificar um atraso de tempo, ou seja, o meu processo ele não tem um atraso de tempo mensurável, eu vou usar pelo menos 10% de atraso de tempo, como se ele apresentasse o atraso de tempo. Tá? Vai ser uma simplificação que vai permitir a gente usar quando não for possível identificar um atraso de tempo. Tá? Ou seja, eu estou usando uma situação que é uma situação mais rigorosa do que eu usaria, porque o meu processo não tem atraso de tempo, eu estou considerando que ele tivesse um. Tá? Bem, o que acaba acontecendo, então? Bom, em primeiro lugar, como que Ziegler e Nichols chegaram a esses valores? Bom, lá em 1942, né, eles propuseram um overshoot percentual de 25% na resposta, tá certo? Ou seja, esse controlador ele tem um settling time muito bom e ele dá 25% de overshoot na resposta. Tá? Não lembra o que é overshoot? Não lembra o que é settling time? Vai ter que olhar a aula de há 2 aulas atrás, processos de segunda ordem, onde tem um gráfico lá que eu mostro esses termos. Tá? Bom, o que acontece? A gente tem uma condição de que, às vezes, a gente não fez a determinação da dinâmica do processo. A gente chegou no site da planta e nos disseram assim, eu preciso sintonizar esse processo. E eu não fiz procedimento nenhum de identificação. Então, eu vou começar um procedimento de identificação. Ziegler e Nichols propuseram um procedimento de identificação também. Tá? Esse procedimento de identificação, tá? Ele é chamado de procedimento 2, curva de resposta de formato em S é a entrada em degrau. Tá certo? Bom, o que acontece? Tá? Eu não posso misturar a tabela que eu mostrei antes com a tabela que vem para esse método, tá? Para a tabela que vem para esse método, que é essa tabela aqui. Então, tem que tomar cuidado com a tabela que eu estou usando, tá certo? Bom, além disso, nem sempre eu vou ter uma boa resposta ou a melhor resposta
ou uma única alternativa para o uso desse tipo de equacionamento dessa tabela aqui, que eu vou chamar de tabela 1, tá? Tabela 1, tá? Então, outros autores fizeram outros procedimentos de sintonia. E um deles, que é muito famoso, é o procedimento de Cohen-Kuhn. Procedimento de Cohen-Kuhn. Então, como é que é o procedimento de Cohen-Kuhn? O procedimento de Cohen-Kuhn, eu vou precisar ter a identificação do First Order plus Delay Time. Ou seja, eu vou ter que ter Kp, eu vou ter que ter tau p e vou ter que ter θd. E aí, o que vai acontecer? Eu vou substituir simplesmente para determinar o ganho do controlador proporcional à lei proporcional, 1 sobre Kp, que multiplica tau p sobre θd, que multiplica 1 mais Td sobre 3 tau p. Observem, esses valores vão dar diferentes dos valores de Ziegler-Nichols. Então, agora, eu tenho necessariamente um motivo para usar Cohen-Kuhn. Por quê? Porque eu não tenho mais aquela restrição de estar entre 10% até 1%, até 100%, a relação entre a constante de tempo e o atraso de tempo, né? Então, o que vai acontecer? Para alguns processos, né, o método Cohen-Kuhn vai ser melhor. Para outros, Ziegler-Nichols vai ser melhor. Tá? Vocês viram que eu facilmente implemento essas equações no Excel, e a partir do First Order plus Delay Time, dos valores da constante de tempo do processo, do ganho do processo e do atraso de tempo do processo, o que eu faço? Eu determino esses parâmetros. Tá certo? De novo, essa tabela aqui, ela está lá na nossa referência do arquivo Sintonia Petrobras, no blog, para vocês usarem. Tá? Bom, como eu vinha dizendo, então, para o procedimento 1, em que eu tenho os valores das constantes do processo Kp, tau p e θd, eu tenho duas alternativas. Eu uso a tabela 1 de Ziegler-Nichols ou eu uso o Cohen-Kuhn. Bom, se eu não tiver, eu vou usar o procedimento de sintonia a partir da identificação com a curva de resposta em S, que é o procedimento 2 de Ziegler-Nichols. Tá certo? Então, como é que funciona? Funciona assim. Eu tenho um processo, tá certo? Esse processo é desconhecido, a dinâmica dele, né? Eu não tenho os valores. E aí, o que eu faço? Eu monitoro a saída y de t, e eu vou lá na variável de entrada dele, no estímulo, na variável que eu manipulo, e dou um degrau unitário em x de t. Dou um degrau unitário, tá? Unitário. Aí o que vai acontecer? O sistema vai reagir com esse formato. Lembra uma curva em S, tá certo? E aí, como a amplitude, a magnitude que eu chamei na aula anterior, foi 1, o estado estacionário aqui, novo estado estacionário a partir da perturbação, vai ficar no ganho do processo, Kp. Né? E essa curva em S, ela tem uma inflexão. Nessa inflexão, usando o método gráfico, eu traço uma tangente. Então, essa linha aqui é uma linha tangente ao ponto de inflexão. Tá? E aí, quando essa linha cruzar o eixo dos tempos, eu vou ter aqui dois parâmetros fundamentais. O L, que é essa distância aqui, o L, que começa em 0 até aqui. O 0 é o instante que eu dei o degrau. E o T, que é onde acaba o L, até o instante onde a tangente cruzou aqui, ó, Kp. Cruzou o valor o estado estacionário da variável de saída do processo. Então, eu tenho dois parâmetros. Eu tenho L, eu tenho T. Então, tudo que eu falei está aqui escrito do lado. Ó. A curva em S pode ser caracterizada por duas constantes. O L, que está associada com o atraso de tempo, e o T, que está associada com a constante de tempo, as quais são determinadas pelo método gráfico. Tá? Observem, Ziegler e Nichols fizeram isso em 1942. Era a ferramenta que eles tinham, o método gráfico para fazer. Foi o que eles fizeram. Né? O bom de usar esse método
é que eu parto da observação dos dados históricos do processo. Então, eu não preciso necessariamente fazer o quê? Fazer um experimento, nem modelar. Eu posso acompanhar a série histórica que está registrada, né, nos meus equipamentos de registro e observar quando que houve uma perturbação integral e aí, a partir dela, determinar os valores. Ou eu posso submeter o processo a uma perturbação integral unitária e aplicar. Também é a possibilidade. Bom, a partir de conhecidos os valores de L e T, o que eu faço? Eu entro na tabela 2 de Ziegler-Nichols. Tabela 2 de Ziegler-Nichols. Tá? Observem, tanto o método da curva em S quanto essa tabela, eu não tirei do artigo do Renato Spandri, do Sintonia Petrobras. Então, o que acontece? Se eu quiser usar uma lei só proporcional, eu vou pegar e especificar um ganho do controlador proporcional, sendo a razão entre T sobre L. T sobre L. Tau I é infinito. Por que é infinito? Bom, é infinito por causa que na equação do PID é 1 sobre tau I, né, na frente da integral. Então, é para esse termo aqui ir para zero. Né? E tau D zero, porque eu não quero usar nenhum desses termos se eu estou usando somente controlador proporcional. Eu só estou usando proporcional, então só vou ter um único parâmetro. Bom, se eu quiser usar PI, então eu vou ter que calcular dois parâmetros. Dois parâmetros para o controlador. Vai ser 0,9 de T sobre L e o tau I vai ser L sobre 0,3. L sobre 0,3. Se eu quiser usar o PID, vai ser 1,2 de T sobre L, tau I vai ser 2L e tau D vai ser 0,5L. Então, usando essa tabela aqui, eu preciso ter os parâmetros L e T que eu tiro da curva de resposta em S. Tá? Preciso disso. Bom, existe um terceiro procedimento. O primeiro procedimento era a partir do first order plus delay time, dos valores das constantes do ganho do processo, da constante de tempo do processo e do atraso de tempo do processo. O segundo foi usando essa tabela aqui, em que eu usei a curva de resposta em S. E existe um terceiro procedimento. Então, o terceiro procedimento, ele é chamado de sintonia online, online tuning. Tá? Então, aqui faltou uma letra G. Ó. Coloque o ganho proporcional do controlador em um valor baixo. Opa! Tem uma diferença aqui. É a primeira vez que eu digo que para fazer a sintonia, eu já vou começar usando um controlador. Observem, eu não sei ainda os parâmetros do controlador, mas eu estou começando a usar, por isso que o nome é online. É online porque eu cheguei na sala de controle, cheguei na frente do computador, tá certo? Que comanda o sistema de controle daquela malha, e eu tenho como setar os valores de KC, tau I e tau D. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer no computador lá da sala de controle, online, KC baixo, vou fazer tau I infinito, ou seja, eu vou desligar a ação integral, e vou fazer tau D igual a zero. Então, eu vou usar somente controle proporcional para começar a sintonia. Então, o processo online, tá? Bom, aí o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou colocar o controlador em modo automático, ou seja, liguei o controlador. Liguei, mas ele está só proporcional. Aí a gente vai lá e faz uma pequena mudança no set point ou na carga e observa a resposta. Então, eu dei uma perturbação ou no set point ou na variável carga, que é a entrada do distúrbio. Se o ganho proporcional for pequeno, e é pequeno porque eu coloquei pequeno, a resposta será lenta. E aí nós vamos começar um procedimento de aumentar esse ganho, duplicando ele. E de novo dando a perturbação no set point ou na carga. Vai chegar uma hora
que enquanto eu repito o passo 4, a resposta da malha vai ser oscilatória. Por quê? Porque como a gente já viu na teoria, quando eu tenho o controlador que tem uma influência no sistema, à medida que eu vario o ganho, ele se torna mais instável. A resposta passa a ser oscilatória. Quando essa resposta for oscilatória com amplitude constante, a gente vai chamar o ganho de ganho último, KU. KU. E o período de oscilação, porque a resposta vai ser oscilatória, se a resposta é oscilatória, está aqui o y, está aqui o tempo, existe um período de oscilação que é a distância entre dois picos. Essa distância é o PU, período último. Então, observem que o procedimento online, de tuning online, ele é totalmente diferente dos procedimentos anteriores. Nos procedimentos anteriores, eu já vinha com os dados de identificação, a partir do uso do modelo First Order plus Delay Time, ou usava a curva de resposta em S. O terceiro procedimento, que é online, ele se presta para quando eu já tenho uma instalação e que eu tenho como simplesmente desligar a ação integral e derivativa e usar um controlador com ganho baixo. Né? O ruim disso é que a minha planta vai ser sujeitada a uma situação em que ela vai ter uma resposta oscilatória com amplitude constante. Isso talvez não seja bom, né? Principalmente em plantas de processos muito críticos. Né? Quando eu tiver KU e PU, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma tabela. Essa tabela aqui é a tabela que vocês vão encontrar de novo no arquivo Sintonia Petrobras, tá certo? Que está lá no blog, rdpf.wordpress.com, onde os parâmetros do controlador são função de KU e de PU. KU para o ganho proporcional, PU para constante tempo integral e para constante tempo derivativo. Tá certo? Bom, como que os autores chamam esse procedimento? Bom, em língua inglesa, é chamado de online tuning, né? Ou tem um outro nome, ou que é chamado de closed loop tuning, que traduzido para o português fica sintonia em malha fechada. Então, o procedimento 3 é chamado de sintonia em malha fechada. Chamar com esse nome causa um problema. Por quê? Porque os outros métodos, como não usam o controlador proporcional, que vai ser o seu ganho ajustado, acabam sendo chamados de sintonias em malha aberta. E as pessoas confundem, causa uma confusão na cabeça das pessoas, que eu não sei por que causa essa confusão, tá certo? Nós estamos na etapa de sintonia. Se eu estou usando o controlador, é óbvio que ele vai ter que operar em malha fechada. Não existe operação de controlador automático que não seja em malha fechada, pelo amor de Deus. Entendeu? Só que a sintonia pode ser feita em malha aberta quando eu não faço uso de um controlador teste. Esse controlador aqui do online tuning é como se fosse um controlador de teste. Tá certo? Eu estou usando ele para poder determinar os parâmetros, sem fazer identificação do First Order plus Delay Time ou a curva S, e ter os valores de KU e PU para poder usar essa tabela. O Renato Spandri chama essa tabela de parâmetros do controlador usando o método de Ziegler-Nichols em malha fechada. Tá? Não se enganem. Tomem cuidado. Tá? Bom, depois, mais tarde, a gente vai ver quem é que vai se enganar. Né? Quando chegar a hora. Né? Porque isso é batata da minha experiência. Um monte de gente erra isso. Tá? E vão continuar errando, apesar do meu esforço de que as pessoas não se confundam. Elas vão continuar errando. Tá? Então, não dá muito para esquentar a cabeça com isso. Né? Bom, existem outras equações de parâmetro de sintonia
que não são para processos de primeira ordem. Até agora, a gente sempre veio pensando em processos que têm respostas relativamente simples, de primeira ordem, com atraso de tempo limitado a 10%, por exemplo, no caso de Ziegler-Nichols. Mas existem trabalhos mais modernos. Então, por exemplo, existe o trabalho de Tyrrell-Luyben, né, que é um trabalho já de 1992, né, recomendado para constante tempo, para processos cuja a constante tempo seja dominante, ou seja, a relação entre o atraso de tempo e a constante tempo do processo seja menor do que 10%. Então, a fórmula de Tyrrell-Luyben só tem para PI e para PID, está aqui. Ó. Observem que precisa ter KU e PU. Então, vai precisar usar o procedimento de tuning online. Então, isso aqui é para usar online tuning. Vou ter que pegar, colocar o controlador proporcional, ganho baixo, aumentar ele até a resposta oscilatória, determinar KU e PU. Bom. No mesmo ano, Ciancone e Marlin, interessante, Luyben, autor de um livro, de dois ou mais livros de controle, e Marlin também, um autor importante da área de controle, eles recomendaram, Ciancone e Marlin, para processos cujo o atraso de tempo seja dominante, ou seja, a razão entre o atraso de tempo, né, e a constante de tempo do processo seja 2, ou seja, são processos que têm muito atraso de tempo, fórmulas onde, de novo, nós vamos precisar dos parâmetros determinados pelo online tuning, ou seja, eu vou precisar do KU e do PU, tá? Então, aqui os valores, certo? Bom, além daquelas fórmulas anteriores, Luyben e Yu, tá? A partir dos valores das constantes do First Order Plus Delay Time, ou seja, do KP do processo, da constante de tempo do processo e do atraso de tempo do processo, eles colocaram 3 possibilidades. Quando a razão entre o atraso de processo sobre a constante de tempo do processo é menor que 10%, entre 10% até 1 e maior do que 1. Né? Então, aqui eu tenho, ó, de novo, eu vou ter, para esse caso aqui, usando o procedimento online tuning, função de KU e de PU, tá? Aqui, a partir dos valores da constante de tempo do processo e do atraso de tempo do processo. E aqui ele tem uma diferençazinha. Quando a relação entre o atraso de tempo do processo e a constante de tempo do processo for maior que 1, eu preciso fazer um teste. Qual é o máximo? O máximo é 1,7 de D ou 0,2 de tal, P. Aí eu determino o máximo desses dois valores, que eu chamo de lambda, e substituo lambda na fórmula, nas fórmulas de Kc e de tau i, tá certo? Observem que esses aqui são fórmulas somente para controladores PI, só para PI, tá? Bom, o que acontece? O que acontece? Eu tive vários métodos para a sintonia, vários métodos. Então, agora, eu vou ter que ter como escolher eles. Como escolher. Existem recomendações na literatura. Né? Existem recomendações na literatura. Mas como escolher? Então, para poder escolher, né? Ou seja, de posse de tantos métodos e equações de sintonia, como escolher? Como escolher? Para isso, nós vamos criar os chamados índices de desempenho. O que são índices de desempenho? São valores que nós vamos dar para a resposta. Essas respostas do processo que eu estou desenvolvendo o sistema de controle em malha fechada com o controlador, é óbvio, né? Eu vou testar depois que
eu fiz a sintonia. Então, observem que existe um workflow, existe um fluxo de trabalho. A gente faz sintonia, depois para fazer sintonia, eu preciso ter alguma informação sobre o processo, ou vou usar online tuning. E eu vou testar o desempenho. Então, eu estou entrando na etapa de teste de desempenho. Teste é como se eu fosse avaliar, é igual uma disciplina. Eu preciso ter o trabalho da disciplina e preciso ter a etapa de avaliação da disciplina. Eu preciso avaliar qual é a resposta. Então, observem, um dos objetivos sempre do controle automático é eliminar o desvio entre a variável controlada e o setpoint. Esse desvio a gente chama de erro. Então, o primeiro dos índices que eu vou observar é o easy. Easy é a sigla de Integral of Squared Error. Integral do erro quadrático. Integral do erro quadrático. Então, por que integral? Integral porque ela veio do controle contínuo, né? Só que hoje em dia, a maioria das nossas aplicações são controles digitais. A gente não viu ainda a fórmula adaptada do controlador PID para o digital. Vai ser a próxima aula. Mas isso não impede que eu defina o easy como sendo somatório de I igual a 1 até n do quê? Do valor da variável controlada y, índice i, menos o valor de y de setpoint, que tanto faz se eu botar setpoint menos yi também, tá? Aqui dentro, tá? Mesma coisa. Por quê? Porque eu vou elevar ao quadrado depois, tanto faz, tá? Elevado ao quadrado. Então, é um somatório de todos os desvios ao quadrado. Então, isso aqui é o somatório de todos os desvios quadráticos. Por que desvio quadrático? Desvio quadrático para que essa diferença aqui seja sempre positiva. Porque quando eu elevar ao quadrado, ela vai sempre dar um número positivo. Essa diferença elevada ao quadrado sempre dá um número positivo. Então, essa é a integral do erro quadrático. Tá? Bom, eu tenho um outro índice. Esse índice é o IAE. IAE. A integral do erro absoluto. Integral do erro absoluto. Que vai ser o somatório de igual a 1 até n, de quem? De a diferença entre o y de setpoint, o valor do setpoint da variável controlada, menos o valor pontual da variável controlada, em módulo. Por isso que é a integral do erro absoluto, em valor absoluto. Tá? Em valor absoluto. Bom, a pergunta é, o que é o n? O n é o instante de tempo no qual eu vou parar a avaliação. Então, eu não posso comparar duas sintonias com dois conjuntos de parâmetros de controlador em tempos totais diferentes. Seria a mesma coisa que eu avaliar escolas de samba em pistas diferentes, com tempos máximos de desfile diferentes. Então, façam a analogia do desfile da escola de samba. Determinar um índice de desempenho de resposta da malha de controle automático é como eu dar notas para um desfile de escola de samba. Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Controle Automático. Quesito. IAE. 10. Entenderam? Ou seja, eu preciso ter o teste para depois dar a nota. E quantas notas tem a escola? Uma só para todo o desfile. Uma só para todo o desfile. Aqui é igual. Aqui é igual. Ou seja, eu vou avaliar um período de tempo do controlador funcionando sozinho, né? Vai depender do sistema que eu estiver trabalhando. Pode ser 10 segundos, quando pode ser 10 minutos.
e eu vou ter um único valor. E aí isso vai permitir eu comparar esse EI ou Easy com sintonias diferentes, com a sintonia por Cohen-Coon, com a sintonia por Ziegler-Nichols usando o procedimento em malha aberta, ou o procedimento em malha fechada, ou a sintonia de Tyrrell-Luyben, ou de Liu, ou de Cecconi, e assim por diante. Entenderam? Então é assim que eu vou dizer quem é melhor para mim. Bom, agora, uma coisa importante. Às vezes, acontece de que a gente sabe que quando o sistema começa a operar com o controlador, tá, que eu espero que exista um determinado overshoot e que ele estabilize, tá certo? Esse tempo aqui que ele leva para alcançar o estado estacionário é o settling time. Desempenhos que levam muito tempo para alcançar a resposta sem offset são desempenhos que podem ser considerados ruins. Então, talvez seja interessante eu também levar em consideração o tempo na minha análise. Foi assim que surgiu o parâmetro chamado ITSE. ITSE. O que é o ITSE? O ITSE é o primo irmão do Easy, que leva em conta o tempo em que ocorre o erro. Então, ele vai ser igual o somatório de igual a 1 até o instante n, que eu faço a minha análise, de quê? Do instante i vezes, do tempo, índice i, o instante tempo que ocorreu aquele erro, vezes a diferença, o y de set point, menos o y instantâneo, que é a variável controlada, elevado ao quadrado. Então, agora, eu estou ponderando também o tempo que ocorre esse erro. Se esse erro ele ocorre depois de muito tempo de eu começar a ação do controlador, esse desempenho vai ser pior. Isso é uma coisa óbvia, né? Eu não falei até agora, né? Mas todos esses desempenhos, quanto maior, pior. Né? O meu objetivo vai ser obter Easy pequeno, EI pequeno, ITSE pequeno. Bom, se tem esse para o ITSE, deve ter para o EI. Tem. Chama ITAE. 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 Integral do erro absoluto ponderado no tempo, que vai ser igual ao quê? O somatório de igual a 1 até n do tempo índice i vezes o módulo da diferença de y set point menos y índice i e módulo. Tá certo? Então, eu tenho 4 quesitos. Easy, ITSE, Easy, EI, ITSE e ITAE. Todos eles têm que dar os valores menores possíveis. Valores menores possíveis. Tá? Menores possíveis. Interessante. Menores possíveis. Então, talvez seja interessante eu realizar o uso da otimização numérica. Então, o fato de eu criar índices de desempenho me dá a possibilidade de eu, usando simuladores, automatizar o processo de sintonia. Então, o que eu faço? Eu tenho um simulador do processo. A gente constrói, na nossa disciplina, vocês estão construindo agora no trabalho avaliado. Por isso que a gente não resolve como as outras disciplinas resolvem. Teve uma menina que veio tirar dúvida, e aí perguntou assim, professor, é para resolver igual eu faço na disciplina X? Eu não quis dizer para ela, mas o jeito que se faz na disciplina X não nos serve porque eu preciso desenvolver simuladores do processo. Para quê? Para eu poder usar as ferramentas de sintonia baseadas em otimização. Esse simulador de processo, para cada conjunto de parâmetros que eu tiver de controlador, eu vou lá e tenho um vetor de ganho proporcional e um vetor de constante tempo integral. Por exemplo, se eu estou usando o controlador PI. Então, esse aqui vai ser um vetor agora. Vetor, ó. Vou botar aqui, vou botar um chapéu em cima.
eu botei um til, era para ser chapéu, tá? E aí eu vou pegar e vou colocar, submeter o processo a esse conjunto, uma quantidade muito grande de pares de KC e de tau i. Tá? E aí o que eu vou ter? Eu vou ter a resposta. Para cada simulação dessas, que vai ter um tempo que começa em 0 e vai durar até o tempo final de simulação, o que eu vou ter? Eu vou ter um easy, por exemplo, o índice de desempenho. E aí o que eu faço? Eu grafico numa superfície de resposta o easy no eixo do z em função de KC e de tau i. E aí eu vou ter uma superfície de resposta. O mínimo do easy equivale aos parâmetros de sintonia. Então, no valor que der o mínimo da superfície de resposta, eu tenho o KC para sintonia e o tau i para sintonia. Tá? Então, agora vocês entenderam por que eu investi tanto tempo falando em otimização numérica quando eu estava falando em identificação, porque eu também posso usar a otimização numérica na sintonia. Porque agora eu vou avaliar no universo de possibilidades de sintonias, tá certo? De valores de ajuste de KC e tau i, qual é a combinação para aquele meu processo que dá o menor easy, ou o menor EI, ou o menor índice e assim por diante. Bom, por que eu escolhi um controlador PI? Não foi à toa. Porque eu não tenho como representar uma superfície quando eu tenho 3 variáveis independentes. Se eu tivesse KC, tau i e tau d. Eu não consigo, porque daria 4 dimensões. O easy ficaria função. O easy ficaria função de KC, tau i e tau d. E aí eu não teria como graficar e não teria como mostrar isso para vocês. Não teria como visualizar. Mas não impeça que nada impede que eu use. Tá certo? Bom, alguns conselhos úteis sobre a sintonia de controladores. Bom, em primeiro lugar, vou começar pelo fim dos itens. Sempre lembrar que o método Ziegler-Nichols foi elaborado para apresentar 25% de overshoot. Então, se eu usar a sintonia de Ziegler, o método sintonia Ziegler-Nichols e der overshoot, eu tenho que esperar que exista esse overshoot. Bom, isso faz parte da natureza do controle. Tá certo? Quando o sistema entrar em controle automático, ele vai apresentar overshoot. Não tem como. A menos que eu tenha uma ação muito lenta. Tá? Aí ele vai ter um overshoot pequeno. Mas eu tenho que esperar que exista overshoot. Bom, com respeito às constantes KC, tau d e tau i. A gente usa KC para decrescer o rising time. Ou seja, se eu pegar o meu sistema e for lá e diminuir o KC, tá? O rising time aumenta. Se aumentar KC, diminui o rising time. Então, os sistemas ficam mais responsivos, eles respondem mais rápido com o aumento de KC. Então, toda vez que eu aumentar KC, o sistema fica mais responsivo, ele responde mais rápido. Isso é bom? Talvez, depende do processo. Talvez não seja bom se eu quiser voar num avião, por exemplo, tá? Porque aí ele vai dar um overshoot e aí o avião vai... Talvez não seja bom. Vai depender do processo. Para alguns processos pode ser bom, para outros pode não ser bom. Vai depender do que o engenheiro estiver trabalhando. Não existe uma regra geral para isso. Tá certo, pessoal? Não existe. Bom, com respeito a... Porque cada processo é um processo. Cada processo é um processo. Com respeito a tau d. Tau d, quando eu aumento tau d, eu reduzo o overshoot e o settling time. Tá? Só que tem agora uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Quando eu for falar do tau i. Use tau i para eliminar o desvio em estado estacionário. Então, o tau i eu tenho que me lembrar da fórmula. Não posso nunca esquecer da fórmula no domínio do tempo. P de t igual a P barra mais KC, que multiplica o erro de t mais, olha só agora, 1 sobre tau i. Então, aumentar a ação integral é diminuir a constante de tempo tau i, que multiplica a integral de 0 a t do erro de t, dt, mais tau d
vezes a derivada do erro de t, dt. Então, a ação integral, quando eu diminuo a constante de tempo integral, eu aumento a ação integral. Aqui é o contrário, então tomar cuidado com isso. Tá? E eu faço isso para eliminar o desvio em estado estacionário, ou seja, o offset. Tá? Mas, óbvio, eu usei método de sintonia, então eu sei quais são os valores perto do que eu vou trabalhar. Tá? E como eu tenho simuladores, eu posso usar o simulador para fazer esse ajuste de sintonia. Então, é uma ferramenta de simulação muito útil para fazer esse ajuste de sintonia. Tá? Bom, para encerrar, o que a gente falou? A gente falou sobre métodos de sintonia de controladores automáticos. A gente viu os métodos Ziegler-Nichols, tá? E a gente teve 3 procedimentos. Um deles da curva em S. Um deles baseado em os valores de first order plus delay time, que a literatura chama de método de malha aberta, que não é um bom nome porque dá aquela confusão que eu expliquei no meio da aula. Se alguém pulou, vai lá e assiste. É bom assistir essa aula toda mais de uma vez. Segundo método baseado na determinação do KU e do PU, que a gente chama de online tuning. Online tuning, para não dar essa confusão aí que o pessoal acaba caindo. A gente tem também o método de Cohen-Con. A gente tem os métodos Tyrrell-Lubin, Cecconi, Tyrrell-Liu. A gente tem outros métodos. E aí, para escolher, para comparar, o que eu vou usar? Eu vou usar o EASY, o EI, o ITSE e o ITAI. 4 índices de desempenho. Esses índices de desempenho vão permitir eu comparar e dizer qual deles é o melhor. Se eu tiver como fazer sintonia automática, eu uso o simulador e faço uma otimização numérica. Bom, eu fiz questão de não dar nenhum exemplo, tá? Porque vocês precisam ter esse embasamento teórico para poder começar a fazer exemplos. Então, na próxima atividade em vídeo, eu vou fazer um exemplo com vocês. Mas, se vocês olharem no blog, todos os trabalhos dos colegas de vocês que já fizeram a disciplina e que foram aprovados, todos os trabalhos envolviam gravar um vídeo. Então, os vídeos de sintonia sempre vão usar ou um Ziegler-Nichols, ou um Cohen-Con e assim por diante. Tá certo? Bom, o que eu tinha por hoje era isso. Essa aula é uma aula muito importante. Ela é muito importante, ela é fundamental. Tá? Essa aqui é a aula mais importante do semestre inteiro, na minha opinião. Tá? Talvez rivalizando com a questão da aula de estabilidade. Tá certo? Um pouquinho mais importante que a aula de estabilidade. Era isso. Espero que vocês assistam e reassistam, anotem suas dúvidas, me mandem suas dúvidas, por favor. Tá? Tudo de bom para vocês. Fiquem bem.